Gente, se tem uma coisa que me tira do sério, é quando a gente tá ali, de boa, tentando manter a paz numa reunião de família, e alguém resolve que é hora de virar o centro das atenções, custe o que custar. E olha, quando esse alguém é a sua esposa, e o custo é a sua dignidade, a coisa fica preta. Meu nome é Rafael, tenho 35 anos, sou um cara que trabalha, paga as contas e sempre tentei ser o mais discreto possível. Eu sou daqueles que prefere a paz do que a razão, sabe? Mas na vida, a gente aprende que nem todo mundo joga limpo. O palco da tragédia foi a casa da minha sogra, Dona Sônia. Era um domingo ensolarado em Campinas, interior de São Paulo, aquele tipo de dia que começa com cheiro de café coado e termina com a barriga cheia de churrasco e farofa. Tinha uns 20 parentes espremidos na sala, na varanda e até na beira da piscina, que ninguém usava, mas estava ali para dizer que tinha. Eu e Patrícia, minha esposa, estávamos casados há 7 anos. 7 anos que, para ser honesto, pareciam 15 nos últimos tempos. A gente vinha numa fase estranha. Não era briga de gritar, mas aquele silêncio pesado, sabe? Aquela indiferença que machuca mais que um tapa. Ela estava fria, eu estava exausto, e a gente só se encontrava mesmo na hora de dormir. Patrícia é bonita, não dá para negar. Olhos claros, cabelo castanho bem cuidado e uma autoestima que, olha, dava para iluminar um estádio. O problema é que de uns tempos para cá, ela começou a usar essa confiança para me diminuir. Não na frente de estranhos, mas na frente da família dela, o que é muito pior. É como se ela precisasse mostrar para a mãe, para a pouca irmã, para a tia Cida, que ela tinha feito um casamento bom, mas que o marido, no final das contas, era só um cara meio pateta, que ela tinha que aturar. Nesse domingo, a gente já tinha comido de tudo. O tio Gilmar estava contando a mesma piada velha do papagaio pela 3ª vez, e eu estava tentando escapar da tia Marlene, que sempre acha que eu estou muito magro e quer me empurrar mais pão de alho. Eu estava relaxando na cadeira de plástico, tomando uma cerveja gelada, quando Patrícia se levantou. Ela estava conversando com a prima dela, a Juliana, e de repente ela pigarreou alto. Não precisava, o volume dela já era naturalmente alto, mas ela queria a atenção. Gente, posso roubar a sua atenção por um segundo? Ela bateu as mãos 2 vezes, sorrindo aquele sorriso largo, que parecia doce, mas que eu sabia que vinha com veneno. Todo mundo parou. Até o tio Gilmar engasgou com o papagaio. Eu senti um arrepio na nuca. Toda vez que Patrícia pedia a atenção da plateia, era porque ela ia fazer alguma performance, e geralmente eu era o alvo. Ela começou a falar sobre como a vida de casado era engraçada, sobre como as pessoas mudam e como ela tinha descoberto um lado B meu que ninguém conhecia. Sabe o Rafael, né? Tão sério, tão responsável, trabalha com TI, sempre de camisa social engomada. Ela fez uma pausa dramática. Ele parece o cara mais certinho do mundo, mas ele tem um segredinho que ele esconde desde a adolescência. Aí, a família inteira, que adora uma fofoca, começou a se inclinar para a frente. Minha sogra, Dona Sônia, já estava com a mão na boca, pronta para rir. Eu senti minhas bochechas queimarem. Eu sabia exatamente o que ela ia contar. Era uma história que eu tinha contado para ela no início do namoro, num momento de muita intimidade, quando a gente estava bêbado e apaixonado. Eu jurei que era segredo nosso. Um segredo bobo, mas que me envergonhava profundamente. Quando eu tinha 17 anos, eu estava numa fase rebelde, tentando ser artista. Eu achava que tinha potencial para ser cantor sertanejo. Não um sertanejo universitário, moderno, não. Era aquele sertanejo sofrência, de raiz. E eu gravei uma demo, uma fita cassete horrível, com a voz esganiçada e letras sobre um amor que me deixou por um caminhoneiro. Eu paguei um mico inacreditável na época, e a fita sumiu. Eu achei que tinha queimado ela. Patrícia, fuçando em caixas antigas no sótão, achou a fita meses atrás. Ela tinha digitalizado a música e guardado. E agora, ela ia usar isso como munição. Vocês não vão acreditar. Ela continuou, passando a mão no meu ombro, mas o aperto era mais de posse do que de carinho. O meu maridão aqui, o Rafael, ele não é só um engenheiro de sistemas. Ele é o cowboy da sofrência. Silêncio total. Aí a tia Cida, que é surda de um ouvido, perguntou: "O quê? Ele virou peão de rodeio?" Patrícia riu alto, forçada. "Não, tia Cida. Ele era cantor. E ele tinha um nome artístico, Cowboy da Sofrência. E a música? Ah, a música é uma obra-prima da dor e do desespero." Ela pegou o celular, que estava conectado à caixa de som Bluetooth que o primo Mário tinha levado para animar os churras. Eu tentei me levantar,
mas ela me segurou pelo braço. Calma, amor. É só para dar risada. A família te ama. Eu murmurei Patrícia, para com isso, por favor. Mas minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Ela me ignorou completamente. Ela estava no controle, e ela amava isso. Ela apertou o play. A música começou. Era uma batida ridícula de teclado, com um eco exagerado, e aí veio a minha voz adolescente, desafinada, berrando a plenos pulmões. Caminhoneiro levou meu amor, deixou só a saudade e a dor. Agora eu choro no boteco. A reação foi imediata. O tio Gilmar começou a rir tão alto que ele teve que tirar os óculos. A prima Juliana estava gravando com o celular. Minha sogra, Dona Sônia, cobriu a boca, mas os olhos estavam apertados de tanto rir. Era uma humilhação pública completa. Eu senti o sangue escorrendo do meu rosto, de tanta vergonha. Não era só a música ser ruim. Era o fato de que ela estava usando um segredo íntimo, um momento de vulnerabilidade que eu confiei a ela, para me ridicularizar na frente das pessoas que mais importavam para ela. Ela estava me desrespeitando para ganhar uns pontos de popularidade com a família. Eu me soltei do aperto dela e me levantei, rígido. Patrícia, desliga isso agora, eu disse, a voz baixa, mas cortante. Ela me olhou e o sorriso dela vacilou um pouco, percebendo a seriedade no meu tom. Mas ela não parou. A música continuava. Chifre dói mais que pneu furado. Ah, para de ser chato, Rafael. Ela disse como se eu fosse uma criança mimada. É só uma piada, todo mundo achou hilário. E realmente, eles acharam. A maioria estava rindo, mas tinha uns olhares de pena também. O primo Mário, que é um cara legal, estava olhando para mim com aquela expressão de putz, que mancada dela. Eu fiquei parado ali, sentindo o peso daquela humilhação. E naquele momento, algo estalou dentro de mim. O amor, a paciência, o desejo de manter a paz. Tudo foi substituído por uma raiva fria e calculista. Patrícia achava que tinha vencido. Ela tinha me exposto, me feito parecer um palhaço, e agora estava colhendo os aplausos. Mas ela esqueceu de uma coisa. Eu também guardava segredos. E os segredos dela não eram sobre uma música brega da adolescência. Eram segredos pesados, que podiam implodir não só o nosso casamento, mas a reputação dela inteira dentro dessa família que ela tanto se esforçava para impressionar. Eu tinha evitado usar essa munição por anos. Por respeito, por covardia talvez. Porque se eu atirasse, a explosão me atingiria também. Mas ela tinha cruzado a linha. Ela tinha me humilhado publicamente, na frente da mãe dela, da tia, dos primos. Eu não ia deixar passar. A música do cowboy da sofrência terminou com um gemido desafinado. Patrícia aplaudiu o próprio celular e fez uma reverência. É isso, gente! O nosso Rafael, um artista incompreendido. Ela se virou para mim, esperando talvez um beijo forçado, ou que eu fingisse que estava tudo bem. Eu respirei fundo. O ar na sala parecia rarefeito. Eu sabia que se eu falasse, não haveria volta. Engraçado, Patrícia. Eu comecei. Minha voz firme, chamando a atenção de todos novamente. O riso morreu nos lábios de alguns. O olhar da minha sogra se fixou em mim, preocupado. Você tem razão. Eu continuei, dando um passo à frente, olhando diretamente para ela, ignorando os outros. A vida de casado é cheia de surpresas, e a gente guarda cada coisa, né? É impressionante como a gente confia em alguém e conta nossos maiores micos, achando que o amor vai proteger esses segredos. Patrícia estava tensa agora. Ela sabia que eu não estava brincando. E você usou o meu mico de 17 anos para me diminuir? Na frente da sua família. Eu disse, sem levantar a voz, o que tornava tudo mais ameaçador. Você me expôs. Você me humilhou. E você fez isso porque achou que eu não teria coragem de revidar. Você achou que eu não tinha o que expor sobre você. Ela tentou me interromper. Rafael, para com isso você está exagerando. Não, Patrícia, eu não estou exagerando. Eu estou apenas começando. Eu me virei para a sala, para todos aqueles rostos curiosos e agora apreensivos. O tio Gilmar parou de rir. A tia Cida estava tentando entender o drama. Vocês estão rindo de uma música ruim que eu gravei há quase 20 anos. É engraçado, eu concordo. Eu disse. Mas eu garanto que o segredo que eu guardo sobre a Patrícia é muito mais recente. E não é nada engraçado. Patrícia ficou pálida. O sorriso dela sumiu completamente. Ela tentou sussurrar não faça isso, mas era tarde demais. Eu já tinha o microfone.
Vocês todos veem a Patrícia como a mulher perfeita, a esposa dedicada, que organiza tudo, que é fiel e que só se preocupa com a carreira dela. Eu comecei, olhando fixamente para minha sogra, Dona Sônia. É a imagem que ela constrói, certo? Dona Sônia assentiu lentamente, com medo nos olhos. Pois é, eu também achava isso. Até eu começar a notar as ausências, as reuniões de trabalho que duravam até de madrugada, as viagens de última hora para congressos que nunca existiam, e o pior de tudo, o segundo celular. A sala inteira congelou. Patrícia deu um passo para trás. Ela estava tremendo. Rafael, você está louco! Não inventa! Ela gritou, a voz alta e desesperada, tentando abafar o que viria. Eu a ignorei. Eu precisava que a verdade saísse de uma vez. Vocês riram de mim por causa do cowboy da sofrência. Eu vou contar um segredo sobre a Patrícia que vai fazer vocês questionarem tudo o que vocês pensam sobre ela. Um segredo que eu descobri há 6 meses e que eu guardei para proteger o nosso casamento e, principalmente, a reputação dela e a paz dessa família. Eu expliquei, sentindo uma dor lancinante no peito, misturada com a adrenalina da vingança. Mas já que ela decidiu que o jogo é público, o jogo é público. Eu olhei para a Patrícia, que estava à beira das lágrimas, não de remorso, mas de pânico. Patrícia não estava em congressos. Ela não estava trabalhando até tarde. Há pelo menos 1 ano, ela está alugando um flat no centro de São Paulo. E adivinhem por quê? Eu fiz uma pausa, dramática, esperando o silêncio absoluto. Eu podia ouvir o barulho do vento nas árvores, o coração de todos batendo. A humilhação que eu senti minutos atrás se transformou em poder. Ela não estava em um caso, gente. Não era só um amante. O que ela estava fazendo era muito pior. Eu apontei para ela. Patrícia estava se preparando para ir embora do país. Ela estava desviando dinheiro da nossa conta conjunta, vendendo algumas das nossas coisas mais caras e usando o flat para guardar os passaportes falsos que ela encomendou. A bomba tinha caído. O que veio a seguir não foi risada. Foi um coro de suspiros e exclamações. Minha sogra soltou um grito abafado e levou a mão ao peito. Ela não só estava me traindo, gente. Eu completei. Minha voz ainda calma, mas carregada de peso. Ela estava planejando me dar um golpe, sumir do mapa e me deixar sem um tostão. E eu tenho todas as provas no meu celular, incluindo a foto dos passaportes falsos. Patrícia desabou. Ela sabia que eu não estava blefando. E eu sabia que o segredo dela tinha acabado de implodir a vida dela inteira. A tia Cida finalmente entendeu o drama e gritou: "Golpista!" Eu não estava mais sendo humilhado. Eu era o cara que tinha descoberto a verdade sombria. E a Patrícia, que minutos atrás era a rainha da festa, agora era a traidora, a golpista, a mentirosa. O churrasco tinha acabado, a guerra estava declarada. E eu mal tinha começado. Eu tirei o meu celular do bolso, ignorando o rosto vermelho e choroso da Patrícia. Já que o show é para a família, eu disse, olhando para Dona Sônia, que parecia prestes a desmaiar. Deixe eu mostrar para vocês o que a sua filha de ouro estava aprontando. Eu abri a galeria de fotos. O silêncio era ensurdecedor. Eu estava prestes a mostrar a primeira prova do plano dela. A prova de que ela não era apenas uma esposa infiel, mas uma criminosa disposta a destruir a minha vida por dinheiro. Eu tinha que ser cirúrgico. E eu tinha que ser rápido. Essa aqui, gente, é a foto da certidão de nascimento que ela usaria para tentar mudar de identidade. O nome dela seria Verônica Campos. E o destino, se vocês querem saber, era Portugal. A torti, eu virei a tela do celular, mostrando o documento falso. A multidão se apertou para ver. Os murmúrios se transformaram em gritos de horror. E a Patrícia, vendo que o circo estava pegando fogo e que eu estava prestes a mostrar o pior, que era a prova da transferência do dinheiro, fez a única coisa que lhe restava. Ela correu. Correu para o quarto batendo a porta com força. Mas o estrago já estava feito. Eu guardei o celular e olhei para a minha sogra. Ela estava em choque. Eu te contei um mico de adolescência, Sônia. Eu disse, a voz cansada, mas vitoriosa. E eu acabei de te provar que sua filha ia me roubar e fugir do país. Quem você acha que está sendo mais ridículo aqui? A sala estava um caos. A família dela estava dividida entre o choque e a indignação. E eu, o cowboy da sofrência, finalmente tinha minha vingança. Mas eu sabia que isso era só o começo da confusão. A verdade era muito mais complexa, e o motivo pelo qual ela estava fugindo? O motivo era a cereja do bolo que eu ainda ia servir. Aquele silêncio, gente,
O silêncio que se instalou depois que eu falei de passaportes falsos e desvio de dinheiro foi mais ensurdecedor do que a minha música do cowboy da sofrência no volume máximo. Era o som do mundo desabando na cabeça da minha sogra. Dona Sônia estava branca como papel. Ela balançava a cabeça, num misto de negação e desespero. O tio Gilmar, que minutos antes estava rindo da minha desgraça, estava agora com a boca aberta, segurando um espeto de linguiça que parecia ter virado pedra na mão dele. Eu guardei o celular e respirei fundo, sentindo o cheiro de carvão e a tensão pesada que pairava no ar. Eu não estava mais com raiva, estava com uma tristeza profunda, aquela que vem quando você percebe que a pessoa que você amou é, na verdade, uma desconhecida perigosa. Sônia, eu chamei, minha voz agora mais suave, mas ainda carregada de autoridade. Olha para mim. Eu sei que é difícil de engolir, mas eu não inventaria algo assim para me vingar de uma piada boba. Minha sogra deu um passo hesitante na minha direção. Rafael, Patrícia, ela não faria isso. Ela é minha filha. Ela tem a carreira dela, o nome dela. Ela não é uma fugitiva. Ela estava se tornando uma. Eu corrigi. E o nome dela, se o plano desse certo, seria Verônica Campos. O nome de vocês, o sobrenome de vocês, seria jogado na lama. E eu estaria aqui, pagando as contas, enquanto ela estaria tomando sol em Lisboa com o meu dinheiro. Eu voltei a pegar o celular. Eu não queria ser cruel, mas eu precisava ser definitivo. Ninguém ali podia ter a menor dúvida de quem era o monstro na sala. Vocês querem a prova de que isso não é invenção? Eu vou mostrar a prova da traição financeira. A Patrícia tem acesso à nossa conta conjunta. Eu sou o administrador principal, mas ela tem acesso. Há 6 meses ela começou a fazer transferências pequenas. R$ 50 aqui, 100 ali, para uma conta que eu não reconhecia. Eu pensei que era bobagem. Compras online que ela não queria que eu visse. Eu abri o aplicativo do banco, na frente de todos. A tela clara mostrava o extrato, e eu ampliei as transações. Nos últimos 3 meses, os valores aumentaram, de 1.000 em 1.000, de 5 em 5.000. Ela usava os horários de pico do meu trabalho, quando eu estava em reuniões longas, para fazer essas movimentações. E o total, gente? O total que ela desviou até agora, que eu consegui bloquear antes que ela levasse mais, é de R$ 135.000. Eu passei o celular para a Dona Sônia. Ela pegou o aparelho com as mãos trêmulas e olhou para a sutela. O valor, em negrito e vermelho, parecia um soco no estômago dela. R$ 135.000. Repeti, deixando o número ecoar. Para construir uma nova vida, longe de mim, longe de vocês. O impacto foi devastador. Dona Sônia soltou um gemido e cambaleou. O primo Mário, o mesmo que tinha levado a caixa de som, correu para segurá-la. Minha Nossa Senhora! Ela sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto já marcado. Patrícia, o que você fez? A prima Juliana, que estava filmando o churrasco, agora estava filmando o drama, mas com uma expressão de horror. Ela parou de gravar, envergonhada. O tio Gilmar finalmente largou o espeto e veio até mim, colocando a mão no meu ombro. Rafael, meu filho, eu sinto muito por termos rido de você. Ele disse com a voz embargada. Aquele momento de solidariedade vindo do cara que mais tinha tirado sarro de mim foi um alívio. Tudo bem, tio Gilmar, eu disse. A música era ridícula, eu sei, mas isso aqui, isso não é ridículo. Isso é traição. Eu olhei para a porta fechada do quarto. O silêncio vinha de lá, mas era um silêncio ativo, de quem está ouvindo cada palavra e tramando o próximo passo. Eu guardei esse segredo por 6 meses. Eu continuei, voltando a falar para a plateia de parentes chocados. Vocês querem saber por que eu guardei? Porque eu ainda tinha esperança. Eu a confrontei em casa, de forma privada. Eu mostrei o extrato, eu mostrei a foto do flat que ela alugou, eu mostrei o segundo celular. Eu perguntei, Patrícia, por que você está fazendo isso? Fala a verdade, e a gente resolve isso como casal. Eu fiz uma pausa, revivendo a dor daquela noite. Ela negou, ela chorou. Ela disse que eu estava ficando louco, que o estresse do trabalho estava me consumindo. Ela disse que o flat era para a Juliana, que estava fazendo um curso e precisava de um lugar provisório. Ela mentiu na minha cara, com a maior naturalidade do mundo. A Juliana, que estava apoiando Dona Sônia, levantou a cabeça, indignada. Eu nunca pedi flat nenhum. Eu moro aqui em Campinas. Que absurdo. Viram? Eu disse. A mentira dela tem perna curta. E é aí que a coisa fica preta, gente. Porque o plano de fuga, o dinheiro desviado,
o passaporte falso. Isso não era o maior segredo dela. Era a consequência de um segredo muito, muito pior. O clima na sala mudou de choque para medo. Eles estavam começando a entender que Patrícia não era apenas uma golpista, mas que ela estava envolvida em algo perigoso. Quando eu descobri o flat, eu não só tirei fotos. Eu fiz o que qualquer pessoa faria. Eu fui atrás de respostas. Ela estava usando o segundo celular para se comunicar com pessoas que não falavam português. Eram mensagens cifradas, códigos. Eu trabalho com TI. Eu sou bom com sistemas. Demorou, mas eu consegui quebrar a criptografia de algumas mensagens dela. Eu me sentei na cadeira, exausto, mas determinado a terminar a história. Patrícia trabalha naquela multinacional de logística, certo? Ela é diretora de operações, um cargo de responsabilidade, com acesso a informações sensíveis. E de uns tempos para cá, ela estava obcecada em subir de cargo, em ganhar mais, em ter mais poder. Ela começou a fazer uns favores para os clientes mais importantes da empresa. Eu olhei para a dona Sônia, que estava agora sentada, respirando com dificuldade. Ela não estava apenas vendendo informações da empresa, gente. O que ela estava fazendo era muito mais arriscado. Ela estava envolvida em um esquema de desvio de carga e fraude alfandegária, usando a logística da própria empresa. A sala explodiu em murmúrios mais altos. Fraude. Alfândega. Isso não era mais um drama conjugal. Era crime de colarinho branco. Ela estava facilitando a entrada de mercadorias ilegais no Porto de Santos, usando a influência e os códigos de acesso dela. Ela ganhava uma comissão gorda por cada container que entrava sem fiscalização. E o dinheiro que ela estava desviando da nossa conta, os R$135 mil, era só uma fração do que ela já tinha acumulado. Ela estava usando esse dinheiro da nossa conta para cobrir buracos que ela mesma criava, para pagar suborno e para financiar a fuga. O tio Gilmar assobiou baixinho. Puta que pariu! A Patrícia virou bandida. Ela não virou o tio Gilmar. Ela se meteu no meio de bandidos. E a diferença é enorme. Eu expliquei, esfregando a testa. O motivo da fuga não era só o dinheiro. Era o medo. Ela estava com medo de ser pega pela Polícia Federal, claro. Mas o medo maior vinha dos parceiros dela. Eu peguei o celular de novo. Eu tinha uma mensagem traduzida que era a prova final, a cereja do bolo, como eu tinha dito. Há 2 semanas, um desses containers foi apreendido. A carga sumiu e o prejuízo foi milionário. O pessoal que estava com a Patrícia não gostou. E eles não são o tipo de gente que manda carta de cobrança educada. Eu abri a mensagem de texto, que estava traduzida para o português. Eu li em voz alta para que todos ouvissem, a voz tremendo um pouco agora, não de raiva, mas de receio. Verônica, o prazo acabou, o prejuízo é seu. Se não pagar o dobro até o fim do mês, a gente não vai atrás só de você. A gente sabe onde sua mãe mora e onde seu marido trabalha. Pense bem antes de embarcar. Eu levantei os olhos do celular. A sala estava em pânico silencioso. A ameaça à dona Sônia, à família, era real. Eles usaram o nome Verônica, porque já sabiam do plano dela de fuga. Eles estavam monitorando ela. Ela não estava fugindo de mim. Ela estava fugindo da cadeia, e pior, de criminosos que sabiam onde vocês moram. Dona Sônia soltou um soluço alto e cobriu o rosto. Então, Sônia, eu disse, olhando para minha sogra. Quando ela me humilhou por causa de uma música de sofrência, ela estava, na verdade, tentando desviar a atenção do pânico dela. Ela estava me usando como escudo, como piada, para ninguém desconfiar que ela estava prestes a sumir, porque estava devendo a gente perigosa. A porta do quarto se abriu abruptamente. Patrícia saiu de lá, o rosto inchado de choro e de raiva, os olhos injetados de pânico. Ela não estava mais na defensiva. Ela estava em modo de ataque total. Seu desgraçado, seu mentiroso! Ela berrou, apontando o dedo para mim. Você não tinha o direito de contar isso. Você prometeu que ia me ajudar. O foco da família se voltou para ela. A Patrícia que eles conheciam, a calma e elegante, tinha sumido. Eu prometi te ajudar a sair dessa bagunça, Patrícia. Não a fugir com o meu dinheiro e me deixar com o prejuízo. Eu retruquei, levantando-me para enfrentá-la. Eu te dei a chance de confessar, de procurar a polícia, de tentar reverter essa situação. Você escolheu mentir e me humilhar na frente da sua família. E você acha que eu ia para a cadeia por causa de você? Ela gritou, a voz falhando. Eu estava tentando salvar a minha vida. E a sua. Você não entende o perigo que a gente corre. Eu entendo o perigo, Patrícia.
O que eu não entendo é como você dormiu ao meu lado por 7 anos, me beijou, me disse que me amava, enquanto tramava roubar tudo que a gente construiu e nos colocava em risco com seus esquemas de bandidagem. A dona Sônia, que tinha se levantado, agora se colocou entre nós, as mãos erguidas como se fosse parar uma enchente. Chega! Parem com isso! Patrícia, é verdade. Você estava fugindo por causa de criminosos? Patrícia olhou para a mãe, e a máscara de raiva dela se quebrou. Ela desabou novamente, mas desta vez o choro era genuíno, carregado de culpa e medo. Mãe, eu me meti em algo muito grande. Eu só queria dinheiro. Eu só queria ser a melhor na empresa. E agora eu não sei como sair. Eu não sabia o que fazer. Ela confessou, a voz de uma criança assustada. O alívio que eu senti não foi de vitória, mas de justiça. A família dela tinha ouvido a verdade da boca dela. Você tinha que ter falado, Patrícia. Dona Sônia disse, a voz cheia de decepção. Você tinha que ter confiado no seu marido, na sua família, não planejado fugir como uma ratazana. A palavra ratazana atingiu Patrícia com força. Ela olhou para a mãe, depois para mim, depois para o resto da família, que a encarava com horror. Eu sabia que a situação tinha escalado para um nível que não podia ser resolvido ali, na varanda da Dona Sônia, entre restos de picanha e farofa. Eu tinha que tomar uma atitude definitiva. Sônia, eu sinto muito que você tenha que descobrir isso desse jeito, mas eu não sou mais marido da Patrícia. Eu sou a vítima dela, e eu não vou ser cúmplice dos crimes dela. Eu declarei, a frase finalizando o casamento. Patrícia gritou. Cúmplice, você não pode me deixar. Se você me deixar, eles vêm atrás de você, e da sua mãe também. Ela estava usando a ameaça como barganha. Não, Patrícia, eu respondi, olhando para ela com frieza. Eu já tomei providências. Eu não esperei que você fosse me proteger. Eu já fui à delegacia, mas não para te denunciar por roubo. Eu fui registrar um boletim de ocorrência sobre as ameaças que você recebeu. Eu anexei as mensagens. Eu expliquei que você é a responsável por esses crimes na empresa e que você estava planejando a fuga. O choque dela foi palpável. Ela não esperava que eu tivesse agido tão rápido e de forma tão calculada. Você me entregou? Ela sussurrou incrédula. Eu me protegi, Patrícia. E eu protegi a minha família. E indiretamente eu protegi a sua, registrando as ameaças. Eu não posso mais ficar calado. Eu não sou um criminoso. E eu não vou ser associado a você. Eu disse, firme. O dinheiro está bloqueado. O flat está sendo investigado. E o divórcio será protocolado amanhã de manhã. Você vai ter que lidar com as consequências dos seus atos sozinha. Eu me virei para a Dona Sônia. Eu vou embora agora. Eu só vim aqui hoje porque ela me forçou a revelar a verdade. Eu não queria que isso acontecesse no seu churrasco, Sônia, mas ela não me deu escolha. Eu sinto muito pelo cowboy da sofrência. Eu sinto muito mais por tudo isso. Eu não esperei resposta. Eu peguei a chave do meu carro na mesinha. Ignorei o choro histérico da Patrícia e os olhares perdidos dos parentes. Eu precisava sair daquele lugar contaminado. Enquanto eu caminhava em direção ao portão, a Patrícia gritou, a voz rouca de desespero. Rafael, você não sabe o que eles são capazes de fazer. Você vai se arrepender disso. Eu parei, sem me virar. Eu já me arrependo, Patrícia. Eu respondi, a voz cansada, mas final. Eu me arrependo de ter acreditado em você. E saí. Eu entrei no meu carro, um sedã que eu paguei com o meu suor, e dei a partida. O sol de Campinas ainda estava forte, mas o dia para mim tinha virado noite. Eu estava livre, mas o preço da liberdade era a destruição completa da minha vida conjugal e, potencialmente, o início de uma batalha legal e até perigosa. Eu dirigi sem rumo por alguns minutos, o celular vibrando sem parar no console. Eram ligações da Dona Sônia, do tio Gilmar e até de números desconhecidos. Eu ignorei todos. Eu precisava de paz para processar o que tinha acabado de fazer. Eu tinha destruído a Patrícia publicamente, mas eu tinha feito isso para salvar a mim mesmo. A Patrícia tinha me humilhado com uma piada boba, mas o segredo dela era um iceberg de criminalidade e traição que poderia ter me afundado para sempre. Eu parei o carro num posto de gasolina na rodovia. Eu precisava de água e de pensar. Enquanto eu enchia o tanque, decidi ligar para a única pessoa que poderia me dar um conselho sólido e que já estava ciente de parte da situação. Doutor Freitas, o advogado que eu tinha contatado assim que descobri os desvios. Doutor, sou eu, Rafael. Aconteceu? Eu tive que expor a Patrícia na frente da família dela. Eu disse, assim que ele atendeu. Rafael,
Você sabe que eu te pedi para ter cautela, certo? O que exatamente você revelou? A voz do Dr. Freitas era grave e profissional. Eu contei tudo, desde a música brega até a ameaça dos parceiros dela e a confissão de fraude alfandegária. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Rafael, isso muda tudo. Se ela confirmou a fraude e as ameaças, a situação dela vai de divórcio complicado para caso criminal sério. Você fez bem em registrar o BO sobre as ameaças. Isso te desvincula legalmente de qualquer cumplicidade. Ele explicou. Mas agora, a urgência é a sua segurança e a da sua sogra. O que eu faço agora, doutor? Ela usou a ameaça contra a Sônia para tentar me manter por perto. Exatamente. Ela está desesperada. Ela sabe que as pessoas que ela traiu são implacáveis. Você precisa formalizar o pedido de divórcio hoje, alegando abandono de lar e fraude. E o mais importante, você precisa se afastar fisicamente. Você tem um lugar seguro para ficar? Eu tenho um amigo, o Júnior, em São Paulo. Eu posso ir para lá. Ótimo. Não volte para casa. Não atenda ligações dela. Qualquer contato, a partir de agora, é através de mim. E sobre os criminosos. Isso é um problema da Polícia Federal agora, já que você registrou a ocorrência. Eu desliguei o telefone sentindo um peso enorme sair dos meus ombros, mas um novo medo se instalando. A Patrícia não estava apenas me roubando. Ela estava me usando como isca, como garantia de que, se algo desse errado, os bandidos viriam atrás de mim. Eu voltei para o carro, mas ao invés de seguir para São Paulo, eu fiz um desvio rápido. Eu tinha que ter certeza de uma última coisa antes de sumir. Eu dirigi até o bairro dela, o bairro de Dona Sônia. Eu estacionei a 2 quadras de distância e liguei para o tio Gilmar. Tio, sou eu, Rafael. Eu sinto muito pela confusão, mas eu preciso que você me escute com atenção. Meu Deus, Rafael. A Patrícia está histérica, trancada no quarto. A Sônia está tomando calmante. O que você quer? Eu quero que você olhe na rua, tio, e seja discreto. Você viu algum carro estranho? Alguma movimentação nos últimos dias? Pessoas observando a casa? Houve um momento de silêncio. Agora que você falou. Tinha um carro preto, um sedã escuro, parado na esquina, ontem. E um cara de óculos escuros lendo jornal. Eu achei que era vizinho. Por quê? Tio, eu te contei sobre as ameaças. Eles sabem onde a Sônia mora. A Patrícia está em perigo. E agora que ela confessou e eu denunciei, eles podem achar que a Sônia sabe demais. Você está dizendo que a gente está em perigo? A voz do tio Gilmar estava tremendo. Eu estou dizendo que a Patrícia se meteu com gente muito ruim. Eu liguei para o Dr. Freitas. Ele vai entrar em contato com a Polícia Federal amanhã para reforçar a denúncia. Até lá, por favor, não deixem a Sônia sozinha. Fiquem de olho. E se a Patrícia tentar fugir, não deixem ela sair desacompanhada. Ela pode estar sendo seguida. Eu desliguei a chamada. Eu não era mais o cowboy da sofrência. Eu era o cara que estava tentando salvar a família da minha ex-esposa de um desastre que ela mesma causou. A vingança tinha acabado. Agora era sobrevivência. E eu sabia que a Patrícia não ia aceitar a derrota e a prisão de braços cruzados. Ela tinha mais um trunfo escondido, e eu precisava descobrir qual era antes que fosse tarde demais. A guerra estava longe de terminar. Eu segui viagem para São Paulo, mas não consegui relaxar. A adrenalina tinha passado, e o que restava era um buraco no estômago e a certeza de que a minha vida tinha acabado de ser virada do avesso por causa da ambição desmedida de uma mulher. Eu sabia que a Patrícia não ia aceitar a derrota. Ela era orgulhosa demais, e o pânico dela era um motor poderoso. Cheguei na casa do Júnior, meu amigo de faculdade, por volta das 8 da noite. Ele me recebeu no seu apartamento modesto, no Tatuapé. Ele já sabia de toda a história, porque eu tinha ligado para ele antes de ir ao churrasco, como um plano de fuga. E aí, cowboy da sofrência, sobreviveu ao rodeio? Júnior tentou aliviar o clima, mas o sorriso dele era forçado. Sobrevivi, Júnior. Mas o rodeio virou tiroteio. A casa caiu de vez, eu disse, jogando a mochila no sofá. Eu passei a noite ligando para o Dr. Freitas, que estava trabalhando a todo vapor. Ele tinha entrado com o pedido de divórcio por alegação de adultério e abandono de lar, e estava preparando a documentação para anexar a prova de fraude e desvio de dinheiro. O mais urgente, no entanto, era a segurança. Rafael, a Polícia Federal foi notificada sobre a ameaça, via o BO que você registrou. Mas eles não agem na mesma velocidade que esses criminosos. Você fez bem em avisar o tio Gilmar, disse o Dr. Freitas, por volta da meia-noite. Eu pedi para que eles ficassem alertas, mas a Patrícia é o alvo principal,
e ela está na casa da sua sogra. Eu não consegui dormir. Eu fiquei pensando na dona Sônia. Ela era uma mulher boa, que não merecia o terror que a filha dela tinha jogado na vida de todos. No meio da madrugada, eu recebi uma mensagem no meu celular. Não era da Patrícia. Era do tio Gilmar. Rafael, ela sumiu. Patrícia saiu correndo. A Sônia está em pânico. Ela disse que ia resolver o problema. Não atendemos mais o celular. A mensagem me atingiu como um raio. Patrícia tinha fugido. Ela não tinha ido para a polícia, nem tinha esperado o Dr. Freitas. Ela tinha ido atrás do seu último trunfo. Eu liguei imediatamente para o Dr. Freitas, acordando o coitado. Doutor, a Patrícia fugiu da casa da mãe. Ela disse que ia resolver. Ela deve ter ido atrás dos criminosos para barganhar. Eu expliquei, sentindo meu coração na garganta. Droga, ela está em pânico e vai fazer uma besteira. Se ela for atrás deles, ela pode tentar incriminar você de novo, dizendo que você era o sócio e que ela está entregando o golpe para salvar a própria pele. O Dr. Freitas era rápido. Onde ela pode ter ido? O flat. O flat que ela alugou no centro de São Paulo. Era o ponto de encontro dela e o local onde ela guardava os documentos falsos. Ela deve ter ido buscar algo lá, ou tentar fazer contato. O Dr. Freitas agiu com a urgência que eu precisava. Ele ligou para a Polícia Federal, informando sobre a fuga e a possível localização. Ele enfatizou que Patrícia era a responsável pelo esquema, mas que ela estava sendo ameaçada e que a vida dela estava em risco, o que acelerou a resposta policial. Eu fiquei acordado, olhando o relógio, esperando. Era a parte mais difícil, saber que o clímax da história estava acontecendo em outro lugar, e eu estava ali, seguro, mas impotente. Às 6h da manhã, o telefone tocou. Era o Dr. Freitas, com a voz séria. Rafael, você está seguro. A Patrícia foi detida. Eu suspirei, sentindo as pernas bambearem. Onde? No flat? Sim. A Polícia Federal chegou ao flat dela no centro. Ela estava lá, tentando se comunicar com os parceiros dela, provavelmente tentando negociar o pagamento de volta, usando o resto do dinheiro que ela tinha guardado em espécie. Mas não foi só a PF que chegou. Os criminosos estavam lá? Sim. A Patrícia tinha marcado um encontro. Ela estava desesperada, Rafael. Ela estava tentando entregar a localização da carga apreendida, ou algo assim, para diminuir a dívida. Quando a PF invadiu, eles encontraram a Patrícia com alguns documentos de contabilidade da empresa e 2 homens armados, que foram imediatamente imobilizados. O alívio foi tão grande que eu quase chorei ali mesmo. O plano dela de fugir e me deixar com o problema tinha falhado miseravelmente. E o meu ato de vingança, de expor a verdade, tinha forçado a mão dela e, ironicamente, a salvado de um destino muito pior nas mãos dos criminosos. Ela está na custódia da PF agora. Ela vai ter que cooperar com eles para se proteger dos criminosos e tentar negociar a pena dela. O caso dela é grave: fraude, desvio de fundos, tentativa de fuga com documentos falsos e agora, associação com criminosos internacionais, explicou o Dr. Freitas. O mais importante, Rafael, é que você está completamente desvinculado de tudo isso. Sua ação de registrar o BO e fornecer as provas de que você estava sendo vítima de fraude conjugal e financeira foi o que te salvou. E o dinheiro, doutor? Os R$135 mil? A conta conjunta foi bloqueada. Esse dinheiro será repatriado para você no processo de divórcio, já que a Patrícia não tem como provar a origem lícita dele. Você só perdeu o seu casamento, Rafael. Você não perdeu o seu patrimônio. Eu agradeci ao Dr. Freitas, prometendo visitá-lo na semana seguinte para assinar os papéis. O divórcio, que parecia uma montanha intransponível, agora seria apenas uma formalidade dolorosa. Mas faltava uma coisa. Eu precisava falar com a dona Sônia. Liguei para o tio Gilmar. Ele atendeu na primeira chamada, a voz ainda tensa. Tio, a Patrícia foi detida pela Polícia Federal em São Paulo. Ela está segura, mas vai ter que responder por crimes sérios. Ela não está mais com os bandidos. O tio Gilmar soltou um longo suspiro. Graças a Deus, Rafael. A Sônia está em choque, mas aliviada. Eu não sei como agradecer por você ter nos avisado. Eu fiz o que era certo, tio. Eu não sou um criminoso. E eu não ia deixar bandidos ameaçarem a dona Sônia por causa das burradas da Patrícia. Ela estava chorando muito quando fugiu. Ela disse que você ia se arrepender. O tio Gilmar murmurou. Eu sei o que ela disse, tio. Mas o arrependimento dela não é por ter me traído ou me roubado, é por ter sido pega e por ter perdido o palco dela. Ela me usou como piada
e eu usei a verdade para desmascará-la. Eu pedi para falar com a dona Sônia. Ela pegou o telefone. A voz fraca. Rafael, meu filho, o que eu fiz para ter uma filha assim? Sônia, você não fez nada. A Patrícia fez escolhas. Ela se deixou levar pela ambição. Eu sinto muito que tudo tenha vindo à tona daquele jeito, no meio do churrasco. Mas eu não tinha mais como segurar. Você foi honesto, Rafael. Você foi humilhado e ainda assim teve a decência de nos proteger. Eu te peço perdão por ter rido daquela música. Eu sorri, um sorriso cansado. A música era horrível, Sônia. Não precisa se desculpar por isso. Só me promete que você vai se cuidar e que vai seguir as orientações da polícia, caso eles precisem de depoimento. Eu prometo. E Rafael, você sempre será bem-vindo aqui. Você é um homem de valor. Essa frase, vinda da minha ex-sogra, significou mais para mim do que qualquer dinheiro que eu pudesse recuperar. A minha dignidade, que Patrícia tentou esmagar com a história do cowboy da sofrência, estava intacta. Eu passei as semanas seguintes em São Paulo, na casa do Júnior. O divórcio saiu rápido, sem contestação, já que Patrícia estava focada em sua defesa criminal. O meu nome foi limpo na empresa dela, e eu consegui provar que era a vítima do golpe financeiro. O tempo passou, e a poeira baixou. Patrícia enfrentou as consequências de suas escolhas. Com as provas sólidas que a PF conseguiu no flat e a confissão dos criminosos que foram pegos no flagrante, ela não teve para onde correr. Ela acabou fazendo um acordo de delação premiada para reduzir a pena, entregando os peixes maiores do esquema de fraude alfandegária. Ela pegou uma pena pesada, mas evitou o pior. Eu nunca mais a vi. 6 meses depois daquele fatídico churrasco, eu estava oficialmente divorciado e com a minha vida financeira recuperada. Eu tinha me mudado para um apartamento menor em Campinas, longe das lembranças do nosso casamento. Num sábado à tarde, eu estava arrumando minhas últimas caixas. No fundo de um armário, eu encontrei uma velha fita cassete. O rótulo estava desbotado, mas eu reconheci a caligrafia adolescente. Cowboy da Sofrência, Demo Muncaruuns. Eu ri. Não de vergonha, mas de alívio. Aquela música brega que Patrícia usou para me humilhar tinha sido a faísca que acendeu a minha coragem. Se ela não tivesse cruzado aquela linha, eu talvez continuasse calado, engolindo o sapo, e acabaria sendo afundado por ela. Eu peguei a fita, olhei para ela por um momento e a joguei no lixo. Não havia mais sofrência. Havia apenas Rafael, o engenheiro de sistemas. Um cara que sobreviveu a um golpe e que aprendeu que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre a melhor arma contra a mentira. Eu não virei cantor sertanejo, mas o meu próximo passo na vida seria só meu. Sem segredos, sem fraudes e finalmente sem medo. A minha plateia agora era só eu, e o show finalmente tinha acabado.